Antes de orarmos, quero fazer um agradecimento. Eu quero fazer um agradecimento porque a fidelidade dessa igreja e de tantas outras pessoas com dízimos, com as ofertas, contribui diretamente para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Missionários como eu, ou outros missionários em diferentes lugares, estamos lá porque você é fiel aqui. Eu quero agradecer você, porque você disse sim para Jesus e porque você participa de maneira direta na pregação do Evangelho no mundo todo. Nesse momento nós vamos orar, dedicar a Deus as nossas ofertas, nossos dízimos e agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu abraço, pela salvação que nós sentimos, que nós recebemos de Ti. Nós queremos agradecer também pelo privilégio que o Senhor nos deu de contribuir de maneira direta na pregação do Evangelho no mundo. Alguns conseguem ir fisicamente e alguns outros, muitos outros, têm o privilégio de maneira direta participar com a sua fidelidade. Nesse momento nós queremos dedicar a Ti as ofertas e os dízimos que foram recolhidos nesse momento. Que sejam usados para a honra e para a sua glória, para a expansão do seu reino nessa terra e para abreviarmos a volta de Jesus. Agora, Pai, envie o seu Santo Espírito, inunde o nosso ser e nos ajude a receber a mensagem que o Senhor está trazendo para nós hoje. Esvazia-nos dos nossos egoísmos, das outras distrações, das nossas vaidades, dos pensamentos vãos e nos ajuda a estarmos sintonizados com o Espírito Santo. Queremos ouvir a sua voz e nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trago mais notícias do Oriente Médio para você hoje. Cada dia eu trago um pouquinho de notícia diferente. Hoje as notícias que eu quero trazer para você são acerca da comida. Muita gente tem me perguntado: pastor, como é que é a comida no Oriente Médio? A comida no Oriente Médio é maravilhosa. É uma das melhores cozinhas, melhores comidas que eu já comi. Pessoal, mas tem o que lá no Oriente Médio? É mais fácil perguntar o que não tem. Lá tem muita coisa. Lá tem lentilha, muito tipo de lentilha. Lá tem grão de bico, lá tem feijão, lá tem arroz, lá tem frutas, lá tem romã desse tamanho. Lá tem figos, lá tem damasco, pêssego. A comida é uma delícia. E sem contar as comidas especiais, quando eles fazem o falafel, quando eles fazem o hummus, quando eles fazem o baba ganoush, e aí a lista continua. Dolma. Tanta comida gostosa naquela região. Comida maravilhosa do Oriente Médio. A gente passa muito bem, obrigado, no Oriente Médio. A gente não passa aperto nenhum. E o que mais você gosta do Oriente Médio? Eu gosto dessas roupas diferentes. É um negócio diferente, meio exótico. E eu gosto desse negócio. É uma roupa bonita, cada um se veste de um jeito, eles têm a sua cultura, têm as suas cores. E é uma coisa muito bonita. O que mais você gosta do Oriente Médio, pastor? Eu gosto muito da hospitalidade. E eu quero dizer para vocês, eu nunca vi hospitalidade igual a hospitalidade do Oriente Médio. Eu lembro que quando a gente chegou na nossa primeira casa em 2015, tinham algumas pessoas, os vizinhos, que viram a movimentação desses estrangeiros diferentes chegando naquela região. E a gente entrou na casa. E no dia seguinte eles vieram, deram oi, trouxeram frutas, trouxeram docinhos, e nos deram as boas-vindas. No dia seguinte vieram algumas pessoas arrumar a cozinha da casa. Enquanto esses trabalhadores arrumavam a cozinha, os meus vizinhos vieram na minha casa oferecer frutas para as pessoas que estavam trabalhando, arrumando a minha cozinha. Esse é o nível da hospitalidade. Eles são hospitaleiros na casa deles e vieram oferecer a hospitalidade da minha casa para um terceiro que estava me visitando. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. E quando a gente se encontra, é uma troca de gentilezas, que é um negócio diferente. Eu já falei para vocês dos 4 beijinhos, né? 1, 2, 3, 4 e aquela coisa toda. Mas fora isso, é uma troca de bênção, que você encontra a pessoa: como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Como é que está o seu trabalho? Como é que tá? E aí o outro vai falando ao mesmo tempo. Então um fala, o outro fala, e vão falando. Fica 5 minutos de dando oi, dá um beijinho, abraça, senta. Aí quando senta, vem o chá. Aí traz o chazinho. Aí você toma um chá. Termina o chazinho, mais um chá? Mais um chá. Como é que está a família? Como é que está a saúde? Está tudo bem? E vai de novo, e aquele negócio. E vocês vão falando e vão se cumprimentando e toma chá.
E conversa, e toma chá. Aí daqui a pouco vem a fruta, e vem o docinho. Depois de não sei quanto tempo, então, o que você queria conversar mesmo? Aí que vai falar de negócio. Na cabeça do Oriente Médio, a pessoa, ela é muito mais importante do que o assunto que eles vão ter que conversar depois, do que os negócios. A pessoa vem primeiro. E quando você vai fazer uma visita para alguém, você marca uma visita e esquece. Você chega na casa, você entra na casa, você chega e não, você não vai embora. Não, mas eu preciso. Não, você tem que ficar, porque vai chegar um vizinho, meu amigo está vindo, e eu vou preparar isso aqui para você. E vai, e você não sabe quando tem que ir embora. Eu fui conversar com uns amigos mais velhos um pouquinho, e eles falaram que antigamente ainda era pior. Eles falaram que quando você chegava numa casa, antigamente, e entrava na casa, tinha todo esse ritual, como eu expliquei para vocês, mas além disso, quando você queria ir embora, a pessoa da casa que estava te recebendo, pegava os sapatos do visitante, escondia para que ele não conseguisse ir embora. Aí, peraí, não, mas não, você não vai embora, vai ficar, dorme aqui hoje. Não, mas não, dorme aqui hoje, fica com a gente. Não, mas eu preciso, não, fica aqui com a gente. E vai, e agora negocia, para pagar a conta no restaurante. Pagar a conta no restaurante, o pessoal quase sai no tapa. Eu lembro em restaurantes assistindo 2 homens barbudos, bem arrumados, e os dois, um empurrando o outro, a família toda sentada assistindo aquele negócio. Não, eu que pago, e aquele negócio. É um negócio que é diferente, mas é legal, é bom. É muita simpatia, muita hospitalidade, parece que todo mundo se importa. É uma dinâmica diferente, cultural, mas é uma coisa meio apaixonante, é contagiante, é gostoso estar nesse ambiente. O Oriente Médio, ele tem muitas coisas bonitas, ele tem muitos costumes, e quando a gente pensa um pouquinho nos costumes da Bíblia, parece que alguns dos costumes deles são mais parecidos com os costumes da Bíblia do que os nossos. A cultura deles é muito mais parecida. Lembra de Abraão? Aliás, não é porque eu moro no Iraque, mas Abraão era iraquiano. Abraão era de Ur dos Caldeus, que fica no sul do Iraque. Então, lembra daquela história quando Abraão, ele está lá, tranquilo, e ele vê 3 desconhecidos passando. Vem para cá, mulher, prepara a comida, vamos trazer esse pessoal. E traz o pessoal, lava o pé, não, vamos comer comigo agora. Pega uma sombrinha, pega uma água gelada, passa um tempo com a gente, não vai embora. Isso é Iraque, isso é Oriente Médio, isso é hospitalidade. Eu nunca vi nada parecido. E são coisas maravilhosas que a gente tem no Oriente Médio. Quem sabe um dia a gente se encontra por lá. Mas falar uma coisa para vocês, tem algumas coisas que não são tão boas assim. Uma delas é o clima. No inverno, onde eu moro, faz frio. Vocês de Curitiba estão acostumados, não sei de onde vocês estão acompanhando nas plataformas digitais, talvez faça frio onde você mora. Lá onde eu faz, não é tão frio assim, neva de vez em quando, não é sempre. Mas faz negativo, 2, 3, 4, 5 graus negativos no inverno. Mas no verão, meu amigo, no verão, o negócio é violento. Chega a 50 graus no auge do verão. Quando dá 8 da manhã, às vezes, já passou de 40 graus. É aquele calor, é extremamente seco, a umidade racha lábio, aí você tem que ficar passando... É aquela situação toda de um lugar bem seco e quente. Quando você sai da cidade, aquela paisagem é toda em tons pastéis, marrom, tudo seco. Você enxergou um verdinho ali, opa, ali tem água. Porque água traz vida. E nessa época seca não é o visual mais agradável de se ver, esse calor exagerado. Quero mostrar para vocês foto de um lugar que eu visitei um tempo atrás, nessas bandas aí. Olha só, isso aqui foi numa viagem que eu fiz com a minha família. E eu fiquei impressionado com esse negócio. A gente estava indo para o deserto do Saara, na África. E aí eu estava com o GPS no meu carro. E quando eu olhava para o GPS, eu via que tinha a rodovia, e era azul de um lado, como se fosse mar, era azul do outro, como se fosse mar, mas quando eu olhava para o lado de fora da janela do meu carro, não tinha uma gota de água. Eu olhava no meu GPS, olhava para fora, olhava para o GPS, olhava para fora. Eu tem alguma coisa errada aqui. No GPS falava que tinha um mar ali, uma lagoa, um grande lago. Eu olhava para fora, era tudo seco. Eu não estava acreditando.
Aí essa daqui é a foto maior ali, eu peguei no computador para mostrar para vocês. Olha o tamanho desse lago. E do lado de fora, era desse jeito. Aí eu descobri que sim, era um lago. Mas esse lago era um lago de sal. Já viu isso? Completamente seco. Parei o carro, desci com meus filhos, desci com minha esposa, a gente foi querer ver esse negócio. Quando chegou pertinho, a gente deu um chutinho mais forte no chão, aí deu aquela quebrada. E aí eu peguei um pedacinho do chão e trouxe comigo, de souvenir. Essa pedra é sal. Tem uma camadinha fina de areia, de terra em cima, e o meio é sal. E é um deserto gigantesco de sal, mas quando eu olho pela janela, era água, e eu saí do lado de fora, era seco. E quando eu procurava um bichinho naquele lugar, não tinha nada, não tinha nem lagarto andando naquele negócio. Parece que quando a gente vai para um lugar que é muito seco, não tem vida. Quando a gente pensa em deserto, geralmente a gente associa em desafio, a gente associa a problemas. Seca, geralmente, não é sinônimo de coisa boa. E hoje a gente vai ver uma história da Bíblia que fala de seca. Talvez você até saiba qual é. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A gente vai para o livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 16. No livro de 1 Reis, capítulo 16, nós temos uma história tremenda. História de um dos maiores profetas mencionados no Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo que uma das histórias de um dos maiores profetas mencionados no Antigo Testamento, também é uma das histórias de um dos piores reis que já passaram pela história do povo de Israel. No capítulo 16, esse rei é apresentado. O rei Acabe. Capítulo 16 de 1 Reis, verso 29 e verso 30. Diz assim, 1 Reis, capítulo 16, verso 29 e verso 30. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Esse camarada era ruim e era muito ruim. Ele foi não só ruim, mas ele foi o pior até o momento dele ali. No final, conseguiram ainda passar em termos de ruindade. Mas esse era Acabe. E Acabe, ele casou com uma senhorita, princesa, de um reino vizinho. Se você olhar no verso 31, diz o seguinte: como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Esse era Acabe, um homem mau, que desobedeceu a Deus, que casou com uma mulher pagã, que era princesa de um reino do lado, e ele começou a adorar a Baal. Quando a gente pensa em deserto, o deserto ele é ruim, porque a ausência de água ela não permite que haja vida. Só que às vezes a gente se preocupa tanto com a ausência de água e a gente esquece que mais importante do que às vezes a vida física é a vida espiritual. E a presença de Acabe não só trouxe seca física para o povo, mas trouxe um período de ainda mais de seca espiritual. No meio desse caos religioso que estava acontecendo no país e agora as pessoas adorando ídolos, Deus levanta um profeta, Deus levanta Elias, e a gente olha no capítulo 17, no verso 1, diz o seguinte: então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 3, saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi
e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Queridos, uma coisa muito diferente aconteceu. Deus chegou para Elias e falou: Elias, vai e dá essa mensagem de julgamento para Acabe. Elias foi, obedeceu na hora. Eu não sei como é que você encararia uma situação dessa. Acabe é um rei pagão, e agora você vai trazer uma mensagem de julgamento sobre esse rei. Ele tem toda a chance do mundo de querer agora ir atrás de você, de prender você, de tentar te matar. Mas Elias, ele não hesita, ele vai, ele obedece à ordem do Senhor. O nome disso é fé. Quando a situação ela é adversa, quando o contexto ele te mais ou menos cria uma situação para fugir e você decide mesmo assim obedecer. Você faz isso porque você tem fé. Você confia em alguma coisa que você não consegue enxergar. Você confia em uma lógica que é maior do que a sua lógica. E o nome disso é fé. É confiar naquilo que a gente não consegue compreender e explicar completamente. E isso é uma loucura. Mas a loucura não é simplesmente ele ter ido e falado o que ele tinha que falar para o rei. A loucura maior é o que Deus falou depois para ele. Ele falou o seguinte: olha só, Elias, você vai e fala isso para o rei, e agora você foge. Tem um lugarzinho, um córrego, tem um riacho nesse lugar, e você vai ficar bebendo água lá, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E quando você tiver fome, eu vou mandar uns pássaros para trazer uma comidinha para você. Já viu isso acontecer? Alguém aqui já foi alimentado por pássaro? Eu já vi muita gente dar comida para pássaro, mas eu nunca vi pássaro dar comida para gente. E agora Deus fala o seguinte: você vai agora para esse lugar e eu vou mandar pássaro trazer comida para você. E Elias fala assim: tá bom, tô indo. E foi. É isso que fala no verso 5. Ele não fica tentando encontrar qual é a linha de raciocínio que Deus estava querendo usar para convencer. Ele simplesmente falou: Deus falou, eu vou. Deus falou que não vai chover, não vai chover. Deus falou que vai ter pássaro trazendo pão e carne para mim, então eu vou ter pão e carne, porque se Deus falou, eu confio. E o nome disso é fé. A fé, ela desafia a nossa maneira de enxergar as coisas. A fé, ela desafia a explicação humana e racional. A fé, ela é confiar que o que Deus falou é verdade e a gente pode ficar tranquilo. É entregar, é confiar, é obedecer. Isso é fé. Isso é uma loucura. Pássaro levar comida para alguém. E Elias foi. O que aconteceu? Ele recebeu comida? Recebeu, a gente sabe disso, está escrito na Bíblia. E agora Elias, ele começa a receber a comidinha, e aí o tempo vai passando, e está tudo certo, e parou de chover, do jeito que Deus falou, parou de chover, e o tempo vai passando. Daí o que acontece? Elias está lá, a aguinha passando, recebendo a comidinha dos pássaros, o riacho seca. Aí a gente se pergunta: peraí, Deus está cuidando do profeta, Deus manda o profeta para esse canto, Deus fala que vai prover para o profeta tem fé, acredita em tudo, e Deus deixa faltar água? E aí? Espera aí, será que tem alguma coisa errada nesse processo? Era para faltar água? Sabe, às vezes quando a gente obedece a Deus, a gente tem a ilusão de que a gente nunca mais vai enfrentar problema na nossa vida. E de que tudo vai ser um mar de rosas, e a gente está bem enganado. Não existe essa promessa de que a vida de um seguidor de Jesus é uma vida onde tudo acontece da maneira mais linda, mais maravilhosa, sem perseguição, sem provação, sem dificuldade financeira. Essa não é uma promessa que a gente encontra na Bíblia. Na verdade, o que a gente encontra na Bíblia é o oposto. Ela fala que vocês vão ser perseguidos por minha causa. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 5. Não é simplesmente, talvez vocês serão perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão sofrer, vocês vão carregar a minha cruz e me seguir. Seguir a Jesus, obedecer a Deus, não diz que você vai viver uma vida isenta de dificuldades, mas quer dizer que Deus vai estar com você no meio das dificuldades, amém? É essa promessa que a gente encontra. E Elias, ele acreditava, ele tinha fé, ele foi para esse lugar, acabou a água, e agora a questão é o seguinte: qual é o próximo passo?
Você já recebeu alguma resposta especial de Deus na sua vida? Eu já recebi algumas respostas especiais e são maravilhosas quando a gente tem essa sensação de que Deus respondeu a nossa oração. Mas muitas vezes Deus responde uma oração e essa oração não quer dizer que Ele vai te dar todo o plano detalhado do resto da sua vida na sua mão. Porque se Deus desse esse plano todo detalhado do futuro, de cada passo que a gente ia tomar, não tem necessidade de ter fé. Você entendeu? A fé, ela só cresce quando ela é exercitada. Se a gente não exercita a fé, a gente não desenvolve a fé. Então Deus, Ele dá simplesmente o suficiente para a gente dar o primeiro passo e Ele vai revelando os próximos passos de acordo com a caminhada. Lembra da história de Abraão? Vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão falou assim, eu vou. E ele começou a caminhada. E Deus foi revelando conforme eles foram andando. Moisés, coloca o pé na água. A água se abriu e Deus foi revelando. Elias, vai para esse lugar que vai ter pão e os pássaros vão te trazer comida. E Elias foi, acabou a água. Agora Elias vira para Deus. E agora, Senhor? E aí Deus fala, agora você vai sair da nação de Israel. Se em Israel já estava difícil, como é que ia ser fora de Israel? Ele sai. E quando ele sai, ele vai para uma terra pagã. Se você olhar no verso 8 e no verso 9, do capítulo 17, diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se foi e foi para Sarepta. Vamos parar por aí. Você conhece a história. Olha só, Deus primeiro fala para Elias, Elias, não vai ter água, vai ter dificuldade, você vai para esse córrego, você vai para esse riacho, onde os pássaros vão te dar comida. Aí acabou aquele momento, Deus fala assim, agora você vai receber comida no meio dessa seca, no meio dessas dificuldades, uma viúva que não é nem israelita é quem vai dar comida para você. E eu pergunto, quem pode ser mais vulnerável do que uma viúva? Quando a gente olha para a história da Bíblia, talvez as pessoas mais vulneráveis na sociedade são as viúvas. No 7º século, quando a gente vê no começo do islamismo, no Oriente Médio, uma das justificativas que se usava para o politeísmo, para a poligamia, várias esposas, era o fato de que as mulheres, sem a figura de um homem, são vulneráveis. Elas podem ser violentadas, elas podem ser usadas como escravas, elas são tratadas como nada. Esse era o costume de muitos lugares do Oriente Médio. Uma mulher sem a figura masculina, ela está vulnerável a qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Por isso que quando a gente olha no povo de Israel, os profetas como Isaías, Jeremias, quando a gente vê Jesus no Novo Testamento, é importante cuidar dos órfãos e das viúvas, porque são dois dos grupos mais vulneráveis que existem. Aí agora Deus fala para Elias, o profeta do Senhor, sair do povo de Israel. Primeiro ele é alimentado por corvos, por pássaros. Aí agora ele vai para o reino vizinho, que por sinal é o reino aonde o pai de Jezabel é o rei. Um camarada ímpio, adorador de Baal, e agora ele vai nesse lugar de uma mulher pagã, aonde essa mulher viúva, sozinha, vulnerável, é quem vai alimentar o profeta. Não faz sentido. Quem sabe Elias poderia argumentar com Deus, Senhor, não faz sentido. Por que eu vou para esse lugar? Mas não, o que Elias faz? É para lá? Eu vou. O nome disso? Fé. Fé é quando a gente desafia, de novo, a nossa lógica e a gente confia completamente, e não só confia na cabeça, mas a gente tem os nossos atos e a gente demonstra essa confiança quando a gente obedece. Ele vai, chega lá, milagre, um monte de milagre. A gente não vai ler isso agora, você pode ler depois na sua Bíblia. Até ressuscitar morto aconteceu nessa história. E aí, depois de um tempo, ele está lá, 3 anos passam. Eu imagino, depois de tanto tempo, as pessoas começaram até a se acostumar já com o estilo de vida. E Elias agora, ele tinha ali, Deus estava providenciando comida o tempo todo para eles.
Ele tinha comida, ele tinha um lugar para ficar, ele estava acomodado. O rei Acabe estava tentando caçar Elias de todos os lados para matar. E o Elias, ele estava lá, com comida, tudo certinho, esperando o momento. E aí Deus fala o seguinte: agora Elias está na hora de sair de novo. Sabe, quando a gente às vezes alcança um estágio na nossa vida de um mínimo de conforto, nós somos tentados a ficar nesse mínimo de conforto e não ir além. Na antiga União Soviética, onde havia muita perseguição contra os cristãos, uma das coisas que o governo fazia em relação às igrejas, muitos dos países não fecharam completamente as igrejas. Muitos dos países permitiam que a igreja continuasse existindo. Então o que eles faziam? Os oficiais, eles visitavam os representantes legais, os presidentes das igrejas, os líderes religiosos, e eles chegavam aparentemente de maneira muito simpática. Então eles chegavam, determinado fulano, a sua igreja é uma igreja muito boa, muito bonita, que prédio bonito que vocês têm. E o cristão que estava recebendo esse oficial da União Soviética comunista, ele ficava pensando: o que está vindo aí? Não, muito obrigado, a nossa igreja é muito bonita mesmo. Nossa, essa universidade que vocês têm, que universidade maravilhosa. Muito obrigado, muito boa a nossa universidade. Essas escolas que vocês têm da igreja de vocês, muitos dos membros de vocês, dos filhos dos membros de vocês frequentam essas escolas, não é verdade? É verdade, eles frequentam a nossa escola. Aí depois o oficial virava para esse camarada e falava o seguinte: seria uma pena muito grande se essas escolas fossem fechadas, não é mesmo? Seria uma pena se vocês tivessem que perder todas essas propriedades. Imagina, que igreja linda, maravilhosa. Imagina se vocês perdessem essas igrejas. E agora, eles iam para o tópico deles. Então, a gente precisa que nas próximas mensagens que vocês forem falar na igreja de vocês falem isso, isso, isso e isso. Naquela parte da Bíblia que vocês falam de Jesus, que ele é o rei, não sei o quê, não fala mais isso. Agora vocês têm que falar que quem é mais importante é o governo. E vocês têm que falar isso. E agora eles começavam a querer mudar a agenda do que a igreja ensina. E muitos desses líderes ficavam olhando para as paredes, ficavam olhando para as escolas, ficavam olhando para as universidades, ficavam olhando para todas as bênçãos que Deus já tinha dado para aquelas igrejas. E quando eles olhavam para aquilo, eles falavam: eu não quero correr o risco de perder essa igreja, eu não quero correr o risco de perder as escolas aonde os membros da minha igreja frequentam, eu não quero correr o risco de perder isso tudo. Quem sabe, se eu preciso mudar um pouquinho o sermão que eu vou pregar, se eu preciso me alinhar com o que o governo quer fazer, eu vou fazer, porque eu não quero ser a pessoa que colocou em risco toda essa propriedade. A gente vai perder tudo. E muitas igrejas se corromperam, a sua doutrina, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, porque eles estavam apegados à propriedade e a bênçãos que Deus tinha dado antes. Mas essas bênçãos agora estavam sendo usadas por Satanás como uma tentação para se tornar uma maldição. Às vezes Deus, Ele está nos abençoando de maneira profunda. Mas às vezes a gente se apega às bênçãos que Deus nos dá e elas se transformam em obstáculos para servir a Deus. Às vezes alguém ganha um emprego, o emprego dos sonhos. Está pagando bem, está provendo para a família. Aí daqui a pouco você tem que escolher se você vai continuar nesse emprego, porque agora estão te pedindo para, quem sabe, trabalhar no sábado. Uma bênção, mas que agora Satanás quer transformar essa bênção num obstáculo para a sua fidelidade. E aí a gente se apega às bênçãos e ao conforto daquilo que Deus deu para a gente, e a gente fica com medo de ir além e de continuar experimentando a vida na fé que Deus quer que a gente viva. Elias, ele é um exemplo incrível de alguém que não dobrou os seus joelhos e não aceitou corromper o seu caráter e a sua fé. As situações vinham, ele estava lá no riacho, acabou a água, tudo bem, Senhor, para onde que eu vou? O próximo passo é para lá? Tudo bem, eu vou. Chega lá agora com a viúva: Senhor, agora é para ir embora? Eu vou. É para falar com quem? Com Acabe, aquele que está me caçando, aquele que quer me matar? Eu vou. Eu não vou ficar apegado, eu não vou permitir que o meu conforto se transforme num obstáculo para não acreditar e não confiar. E ele foi.
Ele foi ver Acabe. E quando ele encontra com Acabe, você sabe a história, eles agora organizam um dos maiores encontros que a gente encontra na Bíblia. De um lado, Elias, o servo do Deus Altíssimo. Aliás, o nome Elias, ele significa Jeová é o meu Deus. O nome de Elias já era uma declaração de quem é o verdadeiro Deus. E a gente tem esse conflito, porque agora o povo está dividido. Quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Elias? É o Deus de Israel? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Esse é o Deus ou é Baal? E nesse conflito agora, Elias se sente que está sozinho e ele vai pela fé. E agora eles vão ter esse conflito, eles vão para cima do Monte Carmelo. E quando eles vão para cima do Monte Carmelo, no meio desse conflito todo, um monte de sacerdotes agora de Baal, eles vêm e eles levantam um altar. E eles tentam de tudo, porque o trato era, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Os sacerdotes de Baal tentam de tudo, ficam lá se cortam, gritam, esperneiam, fazem de tudo. Elias espera. Elias, ele tem fé, ele acredita. Capítulo 18. Versos 36 a 39. Primeiro Reis, capítulo 18. Versos 36 a 39. Diz assim: Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Depois que Elias ora, verso 38, olha o que acontece. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água que estava na vala. Quando o povo que estava lá, ele assistiu esse negócio, eles começaram a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, esse é o Deus verdadeiro. O povo estava indeciso, o povo estava observando, o povo não sabia que decisão tomar. E Elias, ele não tinha dúvidas, ele tinha fé, ele tinha experimentado e confiado. Quando a gente tem fé, a gente não precisa de todas as explicações do mundo, porque a gente já sabe que Deus está conosco. 2 altares em cima do monte. O altar de Baal, o altar de Deus. Aqueles sacerdotes de Baal, eles podiam ficar o tanto que eles quisessem, rodando, fazendo barulho, se cortando, que nada ia acontecer. Sabe por quê? Porque eles estavam pedindo para o Deus errado. Eles estavam diante do altar errado. Qual é o altar que você está se prostrando? A batalha do Carmelo, ela acontece hoje, na minha vida e na tua vida. Ela tem uma forma diferente, mas a essência é a mesma. Qual é o Deus que a gente está orando? Diante de qual altar que a gente está se prostrando?
se a gente continuar se prostrando diante dos altares a Baal, nada vai acontecer, porque Baal não tem poder. Quais são os ídolos, quais são os altares que a gente tem se prostrado hoje? Quais são os altares que eu e você temos que derrubar para reconstruir o altar ao verdadeiro Deus? Quais são os altares na sua vida? Quais são os ídolos que estão impedindo você de ser fiel a Deus e viver uma vida de entrega e de fé? Quem sabe existem algumas pessoas hoje que estão nos acompanhando, talvez nas plataformas digitais ou aqui na igreja, que estão vivendo uma vida com pecados secretos e está sendo um drama essa vida. Quem sabe tem alguém que está vivendo um relacionamento íntimo, que sabe que está envergonhando a Deus, e você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem uma noite tranquila. Você sabe, às vezes a gente se ocupa com um monte de coisa, coloca música no ouvido, assiste um vídeo atrás do outro, entra na internet, conversa com os amigos, sai com as pessoas, fica na cama mexendo no celular até o olho cansar e dormir, porque quando a gente para um pouquinho, a consciência começa a falar com a gente, e a gente sabe que não é só consciência, é o Espírito Santo nos convencendo de que tem alguma coisa errada. Só que a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado, e aí a gente começa a tentar silenciar a voz do Espírito Santo com muitas outras vozes, porque nós temos ídolos que nós estamos nos prostrando diante deles, e a nossa vida é uma vida frágil, uma vida fraca, é uma vida de culpa, e Deus está querendo convidar cada um de nós hoje para a gente derrubar esses ídolos. Deus quer trazer libertação para a gente, Deus quer salvar. Do mesmo jeito que Ele queria salvar aquele povo de Israel, e que Deus usou Elias, Deus quer hoje, na batalha do Carmelo, do seu coração, Deus quer que você abra mão dos altares a Baal, e que você deixe para lá. Se existe um relacionamento que você está envolvido, que está te afastando de Deus, Deus está pedindo para você afastar esse ídolo, e você aceitar o Deus verdadeiro. Porque mais importa obedecer a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, e o nome disso é fé. Quando a gente procura primeiro Deus e confia, entrega, obedece. O fogo cai quando a gente ora diante do verdadeiro altar, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Eu não sei quais são os outros ídolos que a gente pode estar tendo em casa. Quem sabe os ídolos é o ídolo da infidelidade matrimonial. Quem sabe é o ídolo de uma pornografia. Quem sabe é o ídolo de vícios, de drogas. Eu não sei. Mas Satanás, ele tenta colocar altares pagãos na nossa vida e distrações para que a gente esteja distraído, adorando os deuses falsos. Mas Deus, nessa noite, Ele está convidando cada um de nós para que a gente derrube esses altares e a gente adore o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Qual é o altar? Qual é o pecado? Qual é o vício? O que está te separando de Deus? O que é? Você sabe, eu não sei. Deus está dando uma oportunidade para a gente hoje, essa noite, agora, para a gente confessar para o Senhor qual é o ídolo que a gente tem que derrubar, qual é o altar que a gente tem que derrubar, para proclamar em alto e bom som que Jeová é o nosso Deus. A gente vai ter um hino especial agora, uma música especial que vai ser cantada. Enquanto a gente escuta, eu quero convidar você a fazer uma oração sua com Deus. Ninguém precisa ouvir. Eu quero que nessa oração você examine o seu coração e você peça ao Espírito Santo te ajudar a identificar qual é o altar que você tem que derrubar. E nessa oração você vai confessar para Deus: Senhor, eu não tenho sido fiel a Ti. Eu não tenho sido fiel a Ti nos meus pensamentos. Eu não tenho sido fiel a Ti no meu tempo. Eu não tenho sido fiel a Ti nos meus relacionamentos.
Eu não tenho sido fiel a Ti na minha saúde. Eu não tenho sido fiel a Ti nas minhas finanças. Senhor, eu tenho alguns altares, mas hoje eu quero que o Senhor derrube esses altares, porque eu quero adorar somente a Ti. Você vai confessar a Deus e Deus vai te perdoar. E a gente vai orar junto, exaltando o Deus de Elias. E a gente vai dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Ore a Deus, abra seu coração, derrube os altares e vamos tomar uma decisão de servir ao verdadeiro Deus. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Gasta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leva embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura,
termina a história de Elias? Sabe o deserto? Onde não tem vida? Onde são dificuldades? 3 anos e meio de deserto. Não só falta de água literal, mas falta de Deus verdadeiro naquela nação. Naquele momento, quando o fogo caiu do céu, pouco depois, Deus mandou água. E aquele lugar que era um deserto começou a florescer novamente. Quem sabe, agora, quando a gente orou a Deus e pediu para que Deus derrubasse os ídolos de Baal, é a oportunidade que Deus vai usar para mandar chuva na tua vida. Para que a tua vida seja um jardim regado. E que a presença de Deus possa florescer na tua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós estivemos agora em oração, confessando a Ti os nossos pecados. E nós queremos, Pai, que todos os ídolos modernos, que os altares que nós erigimos, sejam totalmente destruídos, Pai. E assim como Elias se prostrou diante do Deus verdadeiro, teve fé, confiança, acreditou, obedeceu, nós queremos nos comprometer a viver uma vida de obediência e fé a Ti, Senhor. Se nós até agora estivemos vivendo num mundo seco, espiritual, um deserto, nós queremos pedir que o Senhor mande chuva, Pai. Que o Senhor mande a chuva do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor transforme a nossa vida seca, sem vida, em um jardim regado que possa testemunhar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor restaure a alegria, quem sabe que foi perdida. Que o Senhor restaure o amor que estava se esfriando. Que o Senhor retire a culpa que estava nos atormentando. E que toda vergonha que nós tínhamos no nosso coração seja substituída pela honra que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda a derrubar esses altares e nunca mais voltar para eles, Pai. E nos ajuda a viver uma vida de fé e confiança, mesmo quando nem tudo faz sentido, mas que simplesmente a gente diga: eu vou, Senhor, porque se o Senhor me chama, eu vou. Abençoa, Pai, nos dá a sua paz e esteja com cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você amanhã.